Paisagens e Sabores, com Chris Freitas. A sinagoga Sahar Hassamin, cuja possível tradução é Portão do Céu em hebraico, fica situada na cidade de Ponta Delgada e destaca-se por ser uma das mais antigas de Portugal. A sinagoga de Ponta Delgada é um pequeno museu, neste momento, um museu de cultura e identidade hebraica. Resulta de uma antiga sinagoga aqui criada, neste espaço onde nós nos encontramos. Tem nos seus compartimentos peças ligadas ao mundo hebraico, na altura que os judeus vieram do norte da África, principalmente de Marrocos, e para aqui chegaram no século XIX. Enquanto hoje a sinagoga esteja aberta ao público e sirva como museu, o diretor José de Melo explicou que há pouco tempo atrás ela estava em ruínas. A sinagoga esteve encerrada por um período cronológico compreendido entre o ano de 1972 a 2014. Neste período ela entrou em ruínas de abandono, os vidros ficaram partidos, a chuva caía, os telhados quase que caíam, havia ratos, térmitas. As pessoas entravam dentro da sinagoga, levavam peças, as árvores entraram na sinagoga, os pombos, os sobrados, no entanto, caíram. Graças aos esforços do Dr. José de Melo e do apoio da comunidade judaica de Fall River, a sinagoga foi reaberta em abril de 2015. Do lixo fizemos objetos de exposição e hoje temos aquilo que é o melhor legado que Portugal tem e talvez dos melhores legados que podemos encontrar deste género e deste período na Europa, porque é tudo autêntico. Todos os objetos da sinagoga contam uma história, até os próprios bancos. Os 67 bancos que nós encontramos nos nossos lados, todos os bancos têm legados deste período, que foram retirados por nós, neste caso por mim, e foram devolvidos aos bancos após o período de recuperação, porque soube-se preservar a tragédia, preservou a memória destes legados. A sinagoga está cheia de objetos antigos e religiosos, e cujo Dr. José de Melo, os mais sagrados são as toras originais, que ainda aqui estão guardadas. A peça mais sagrada que nós temos aqui, para nós, é o que está por trás de nós. É a palavra de Deus, feita, materializada. São os rolos, são os torás, são estes grandes rolos que estão atrás de mim, são 4. São feitos à mão, são com pele de animal, neste caso de vaca, são pele kosher, tratadas, e onde estão os primeiros livros daquilo que constitui também hoje a Bíblia para nós. Na cave deste edifício, hoje preservado, também existia um tanque e fundo que serviam para rituais de purificação. Estes rituais eram sempre com água das chuvas. As águas eram canalizadas para a cisterna e das cisternas eram canalizadas para lá para baixo para o mikveh, ou mikvah, onde as senhoras e também os senhores, mas principalmente as senhoras, faziam sempre os banhos rituais. Durante muitos anos, os Açores serviam de casa para muitos judeus acolhidos nestas ilhas. Esta cidade e estas ilhas fossem profundamente católicos. Mas isto não foi determinante para que a comunidade, a colónia, a antiga colónia israelita de Ponta Delgada não se fixasse em Ponta Delgada. Apesar da presença de uma população de judeus em Ponta Delgada, a sua vida religiosa demonstrava ser uma incógnita para a população local. A cidade possivelmente sabia que havia os judeus na cidade, isto indiscutivelmente, porque eles estavam dispersos para várias ruas da cidade, do centro histórico. Portanto, as pessoas da cidade nunca foram de conhecer a sinagoga, nem esta nem as outras sinagogas, porque isto era um mundo restrito, era como se fosse o segredo dos judeus. As pessoas sabiam que havia, mas o que chega estava lá para dentro, isto não se conhece. E só se passa a conhecer bem a sinagoga da cidade é conhecida do grande público a partir de 2015, quando ela é reaberta ao público. Sendo diferente de igrejas católicas, a sinagoga também servia como casa para o rabino e a sua família. No caso desta sinagoga, os últimos a viver cá foram os irmãos Elba. Vivia nesta casa duas irmãs, Ália e Raquel. Nascidas ambas em Rabá, vieram para aqui em 1883 com o pai, Samuel Albo, e eles foram os guardiões, eles viveram aqui quase 100 anos nesta casa. Aliá morreu com 98 e Raquel com 87. E foi a partir daí, de 1962, que a sinagoga encerrou. Apesar de serem as últimas residentes da sinagoga, depois da morte da última irmã Alba,
A história delas quase desapareceu no tempo. Mas quando nós começamos a recuperar a sinagoga, parece que houve quase que um mistério do tempo. E o tempo fez com que as irmãs Albo regressassem de novo à sinagoga. Mas o próprio tempo também, a própria história a nós devolveu o rosto destas duas mulheres, as duas mulheres que viveram aqui praticamente 100 anos, e elas hoje, quando entramos na sinagoga, sentimos a presença das irmãs Albo. Devido à imigração e ao facto de que, para se ser judeu, tem que se nascer de uma mãe judaica, existe somente um judeu na ilha, Sr. Jorge Del Mar. No entretanto, o legado deste povo está preservado neste edifício e também no cemitério judaico. Este cemitério ficava e fica fora do centro histórico da cidade de Ponta Delgada, fica junto à orla marítima em Santa Clara. Nós não temos a ideia exata quantas pessoas foram sepultadas no cemitério. O que sabemos, pelo contando o número de campas e as pedras que lá estão, no mínimo estão sepultadas à volta de 160 pessoas no cemitério, o que demonstra aqui que esta comunidade tinha muita gente. Dr. José de Melo destaca que a influência judaica hoje está preservada na genealogia açoriana. Hoje em dia são milhares de açorianos que são descendentes dos judeus. Eu próprio sou descendente dos judeus, como eu, cerca de 14 a 15% da população descende, podem não saber.